E o professor de Ciência Política, Bruno Costa, junta-se agora a nós por videochamada para analisar este debate. Boa noite, bem-vindo. António Costa diz que esta moção embaraçou o PSD. De facto, esta iniciativa humilhou mais o maior partido da oposição do que o governo, professor. Muito boa noite. Nós, se de facto analisarmos o decorrer do debate e os objetivos associados à apresentação desta moção de censura, verificamos que quem ficou, digamos, sem conseguir explicar de uma forma muito cabal o seu posicionamento foi precisamente o PSD. Ou seja, o PSD tem assumido que é o principal opositor a António Costa e a este governo. Nós ouvimos inclusivamente ontem declarações de Luís Montenegro a afirmar que este governo é uma perda de tempo. Ouvimos o líder da bancada parlamentar, Miranda Sarmento, no fim de semana, a afirmar que este governo é pior que o primeiro governo de António Costa, o governo da Geringonça, e depois verificamos que perante um instrumento que é um instrumento disponível para os partidos políticos, que é um instrumento que faz parte da vida política e parlamentar, perante um instrumento que pode ser utilizado para promover a queda do governo, o PSD aqui acaba por jogar, eu diria, à defesa relativamente ao seu posicionamento em relação ao Chega. Ou seja, obviamente que houve aqui uma tentativa do Chega de encostar à parede o PSD e, de certo modo, forçar o PSD a tomar uma posição relativamente a esta possibilidade de um esforço no quadrante do centro-direita, direita mais radical, de se encontrar uma alternativa a esta governação. No entanto, o PSD tem tido um percurso, eu diria, titubeante em relação a esta relação com o Chega e, portanto, temos tido várias declarações em sentido contrário relativamente à forma como o PSD quer dialogar ou quer, de certo modo, se relacionar com o Chega. Isso tendo ficou em conta a crispação que vimos durante o debate entre o PSD e Iniciativa Liberal e o próprio Chega, tem razão António Costa quando diz que a direita não é capaz de se entender? António Costa tem tido uma atuação muito eficaz neste tipo de debates e, portanto, tem conseguido, já esta é a quinta moção de censura de que é alvo, tem conseguido neste tipo de debates defender de uma forma bastante robusta o seu governo e as suas opções, mesmo que de facto haja uma discordância, conseguimos perceber uma narrativa e uma linha racional de defesa daquelas políticas públicas e, de facto, neste caso concreto e até o episódio de diálogo entre Coutinho de Figueiredo e uma parte da bancada parlamentar do Chega, assistimos, digamos, a um episódio que alimentou precisamente esse chavão, esse soundbite que António Costa utilizou e que de facto tem muita eficácia, ou seja, se aqueles que se opõem a esta governação não são capazes de censurar em simultâneo, em concordância o governo, qual é a margem de se poderem entender relativamente a uma possibilidade de criar uma solução de governo alternativa? E isso é determinante quando nós olhamos para as sondagens e verificamos que não há neste momento possibilidade de olhar para as sondagens e verificar um governo liderado pelo PSD apenas com o apoio parlamentar da Iniciativa Liberal, ou seja, a posição neste momento que o Chega tem no espectro político-parlamentar não só é a terceira força política, como em todas as sondagens se verifica que irá aumentar o seu grupo parlamentar se tivermos eleições antecipadas ou se aguardarmos por 2026. E, portanto, António Costa aqui de uma forma muito eficaz, diria eu, colocou a nu este desentendimento que resulta essencialmente também deste percurso titubeante do PSD em relação ao Chega. Professor, na sua opinião, acha que o Chega está, de certa forma, aqui a banalizar o uso das moções de censura? Ou seja, nós aqui, de facto, no contexto português, temos esta possibilidade de apresentação de moções de censura com a certeza de que as mesmas serão rejeitadas. Esta é uma diferença, por exemplo, muito clara em relação ao sistema político espanhol, em que aquilo que existe é a obrigatoriedade de haver uma moção de censura construtiva. Ou seja, o partido que apresenta a moção de censura tem de apresentar já um pré-acordo para garantir que há uma alternativa de governo que seja validada perante
perante a queda do governo em causa. No entanto, isto faz parte daquilo que é o jogo e a narrativa política. Eu diria que o principal objetivo foi alcançado, ou seja, tomar a iniciativa política desta sessão legislativa. E, portanto, tivemos aqui André Ventura a dialogar diretamente com António Costa, algo que Luís Montenegro não consegue fazer porque não tem assento no Parlamento, não foi eleito deputado em 2022, e tivemos aqui André Ventura a elencar 3 ou 4 das principais preocupações do eleitorado português. E tendo em conta essas justificações, acredita que, e tudo aquilo que se passou no debate, acredita que esta iniciativa pode dar votos ao Chega? De certo modo isso é difícil de medir, mas acredito que pelo menos consegue justificar a sua moção de censura, uma vez que os temas abordados e os dados, inclusivamente, que André Ventura apresentou, são dados que atingem diretamente a qualidade de vida dos portugueses. Quando nós falamos, de facto, no número de portugueses sem médico de família, quando falamos no número de trabalhadores precários, quando falamos no início do ano letivo com cerca de 80 a 90 mil alunos sem professores, nós verificamos que André Ventura está a utilizar exemplos que dizem diretamente respeito à vida cotidiana dos portugueses. E, portanto, isso permite, de certo modo, justificar esta moção de censura, sendo que já é um procedimento habitual, ou seja, André Ventura vai utilizar este instrumento legislativo em todas as sessões legislativas. Acaba por fazê-lo nesta semana, é uma semana importante, até porque há eleições legislativas regionais na Madeira no domingo, e o Chega procura estrear-se também na Assembleia Legislativa Regional e teve aqui, ou terá aqui 2 ou 3 dias de palco mediático que são muito importantes para assegurar essa votação e essa eleição. Muito bem, professor Bruno Costa, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite. Boa noite. Muito obrigado.